igreja? Hoje em algum jogo Palmeiras e Corinthians, alguma coisa? A igreja está vazia? Vazia em termos, né? Estamos cheios do Espírito, amém? Glórias a Deus. Glórias e glórias. Amém, queridos. Então vamos fazer uma oração para a gente iniciar a palavra. Se você puder, curva sua cabeça, feche seus olhos em sinal de reverência em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos nessa hora, continuamos, na verdade, nessa hora, na Tua presença. E hoje, Pai, como sempre, peço ao Senhor que a Tua palavra incomode os nossos corações. Fale, Deus, no íntimo de cada um de nós. Viemos, ó Pai, até a Tua casa para receber mais de Ti, ver mais do Senhor, ter uma aliança maior contigo, Pai. Por isso, se porventura entre nós ainda existe algo, algum pensamento, algum sentimento, Pai, que não é seu, mas que vem para roubar, ó Pai, este momento de nós, que caia por terra, Senhor. Que possamos estar com os nossos ouvidos, o nosso coração aberto, para receber aquilo que vem da parte do Senhor a nós. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, Pai. Aleluia. Amém, queridos. Glórias a Deus. Amém? Bom, o nosso tema hoje vai ser a respeito de provações. O valor das provações é o nosso tema de hoje. Amém? Uma coisa, sabe, amados, que eu tenho percebido, visto, né? Eu tenho realmente me alegrado com a igreja. Eu tenho visto, né, as pessoas que têm ido nas células, eu vejo as pessoas que estão indo nas outras células, né? Eu acabo falando com os outros líderes, né? Eu vejo os relatórios, né? E as pessoas que vão, né? Quase toda semana nós temos pelo menos um visitante, pelo menos em alguma célula. Então quer dizer que, de alguma maneira, glória a Deus, a palavra de Deus tem sido espalhada, né? Tem sido levada às pessoas. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela igreja. Louvo a Deus pela célula. Amém? Agora, uma outra coisa, pegando esse gancho, né, de célula, igreja, né, e, enfim, tudo que acontece, eu percebo também que como o povo de Deus é atacado. Já parou para perceber? Como o povo de Deus é atacado, né? Por exemplo, eu não vou dar nomes aqui, até porque a gente está gravando hoje, estamos fazendo um teste ali, né? Estamos gravando com a câmera da igreja, vamos ver se vai ficar bom. Eu vou editar essa parte e vou arrancar depois. Vamos lá. Mas algumas pessoas não estão aqui hoje porque estão doentes. Estão doentes, estão enfermas, tem pessoas que estão com algumas dificuldades e por isso que elas não estão aqui, né? E isso, às vezes, me leva a pensar algumas coisas, né? Por exemplo, né? Eu creio que cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, à sua própria maneira, você tem feito o seu melhor para buscar Deus. Amém? Eu sei de pessoas que estão nas células constantemente, sei de pessoas que estão ministrando, que estão orando por outras, né? Sei que cada um de vocês aqui estão trabalhando bastante. E a semana passada foi uma semana... semana passada não, né? Apesar que hoje é domingo, começou hoje, né? Então, semana passada. Semana passada foi uma semana de bastante trabalho para mim, para minha esposa, né? Tirando a segunda-feira, mas todos os outros dias a gente estava em algum lugar ministrando para alguém de alguma maneira. Todos os dias, inclusive no sábado. Inclusive ontem. Não, ontem não, ontem foi folga. Amém, é verdade. Mas quase todos os dias. E eu estava pensando assim, Senhor... Ontem voltando, a gente foi jantar, e eu tava voltando, o pessoal conversando no carro. Sabe quando o pessoal tá conversando e você fica divagando? Você tá ali, mas você não tá. Eu tava pensando assim, eu falei, Senhor, todos nós estamos fazendo tanto esforço, tanto trabalho para o reino de Deus, não é? E nós servimos ao Senhor, para as coisas do Senhor, né? E mesmo assim, se é para o Senhor, poxa, Senhor, o Senhor não podia dar uma facilitada às vezes, né? O Senhor não podia dar né? Pô, é para o Senhor, né? Manda, acha aí, Senhor, manda para nós um tecladista, né? Um baterista, um guitarrista, Senhor. Manda, né, tantas pessoas precisam do Senhor e tem resistência. Pai, enche a tua igreja, enche de gente lá, né? Estamos trabalhando, Pai, faz um milagre, faz alguma coisa para o Senhor mesmo, né? Eu estava devagando e pensando, eu já tive esse pensamento é recorrente desde quando eu me conheço por gente. Sempre penso nisso, né? Por que às vezes é tão complicado quando você serve a Deus e as coisas que às vezes são para Ele mesmo e não vão como a gente gostaria ou na velocidade que a gente gostaria, né? Por exemplo, teoricamente, se a gente fosse pensando nesse racional, então uma vez que eu
aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, por que será que eu tenho que ficar doente? Por que Deus permite eu ficar doente? Por que Deus permite, sei lá, um irmão ser assaltado, acontecer um problema no trabalho, pessoas são mandadas embora, mesmo sendo cristãos, mesmo buscando a Deus, né? Por que as provações vêm? E as provações, quando a gente fala de provações, elas vêm de, teoricamente, três caminhos, né? Ou a aprovação, ela vem do próprio Deus, por exemplo, quando nós vemos a passagem que está em Gênesis 22, que fala a respeito de Isaac, né? Que Deus pede que Abraão sacrifique o seu próprio filho, né? Deus foi que pediu, então a aprovação veio de Deus. Nós temos um exemplo que às vezes Satanás ele tende contra nós em alguns momentos. Por exemplo, se a gente lê a passagem do livro de Jó, a gente lê o livro de Jó, né? Satanás pediu para Deus para que ele pudesse tocar em Jó. E Deus permitiu que ele tocasse em Jó, né? E às vezes nós sofremos provações dentre os nossos próprios semelhantes. Às vezes um irmão, um amigo, alguém que se levantou. Por exemplo, quando nós lemos a história de José, né, que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Então as provações elas vêm de vários lugares, né? Agora, uma das partes mais difíceis da vida cristã é o fato de entender que eu estou me tornando um discípulo de Jesus, mas mesmo assim as dificuldades, as provações, as enfermidades, as lutas, o medo, a preocupação, ela continua vindo sobre nós. Por que será que um Deus tão amoroso como a gente aprende, um Deus tão cuidadoso que olha para nós nos mínimos detalhes, que nos ama, por que será que esse mesmo Deus ele permite esse tipo de coisa acontecer? Será que se ele nos amasse de verdade, ele não tinha que nos livrar de tudo? Ele não tinha que nos abençoar em tudo que a gente fizer? Pô, aceitei a Jesus. Será que ele não devia abrir as portas de tudo? A gente não ser atacado por nenhum mal, não sofrer por nada, né? Nenhum ente querido morrer na nossa família, né? Só nós dos outros, não acontecer mais nada. Será que não deveria ser assim, uma vez que eu aceitei a Jesus? Amém, vou terminar o culto aqui, fiquem na dúvida. Tá amarrado, também? Não, a resposta é não. A resposta não é assim. Não deveria ser assim e não é assim. O fato de não ser assim prova o amor de Deus e hoje nós vamos no detalhe nisso um pouquinho, porque eu creio que hoje a igreja precisa ouvir isso. Amém? Em Romanos capítulo 8, no versículo 28, nós temos uma passagem deveras conhecida, que ela fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quer dizer, a palavra de Deus está dizendo que todas as coisas acontecem nas nossas vidas mediante o propósito de Deus. Tudo tem um propósito. Eu já ministrei essa passagem diversas vezes, tanto na igreja quanto em células, mas eu quero começar com ela para lembrar para nós que para o cristão verdadeiro, todas as coisas que acontecem, elas acontecem mediante a um propósito de Deus. Posso ouvir amém? Tudo que acontece comigo e com você, seja essa coisa boa ou ruim, ela tem um propósito de nos aproximarmos de Jesus Cristo, de nós chegarmos mais próximos a Jesus. Quando nós lemos o versículo seguinte, no versículo 29, fala assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tudo isso que vem nos acontecendo, que nos acontece, ela tem que nos levar para mais próximo de Jesus, de uma forma ou de outra. Então, para nós cristãos, quando uma bênção acontece, por exemplo, fui promovido, meu filho nasceu, não sei, algo de bênção.
tem que nos aproximar de Jesus e dizer assim, por exemplo, Senhor, glória a Deus, glória ao nome de Jesus, por ter morrido por mim naquela cruz, por ter me abençoado, por estar comigo. Hoje as portas têm sido abertas porque eu creio que Deus tem aberto essa porta para mim. Então a honra e a glória não é minha, mas é dele. Amém? Nos aproxima. Quando eu tenho uma dificuldade, a dificuldade deve soar para nós da seguinte maneira: Senhor, nada nessa vida acontece sem a tua permissão. E eu sei o quanto o Senhor me ama. Eu sei o quanto o Senhor me conhece, o quanto o Senhor me formou. A tua palavra diz que os meus cabelos foram contados, né? A tua palavra diz que desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me viu sendo tecido lá dentro, os meus ossos sendo formados. Eu não acredito que um Deus que me ama tanto, que tem por vários momentos biblicamente me provado, e em tantas vezes na minha vida me provou que me ama, eu não posso acreditar que agora essa dificuldade que veio sobre mim é para me matar ou para me destruir, mas é para que eu talvez me aproxime mais dele de alguma maneira. O verdadeiro cristão, ele precisa pensar desta maneira, porque esta maneira é a maneira certa, é a maneira correta. Nós vamos continuando aqui, olha só. Em 1 Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 6, poxa, estava marcadinho aqui, mexer na minha Bíblia, vamos lá. Diz assim: no qual exultais ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? A palavra está dizendo aqui que as nossas provações, elas são necessárias e elas são por pouco tempo. Por pouco tempo. Mas elas são necessárias para a prova da minha fé e da sua fé. Para que o nosso caráter, ele esteja cada vez mais conectados, cada vez mais próximos de Cristo Jesus. Desta maneira, nós então chegaremos a ele. E tem uma passagem também que está lá em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 2. Olha o que diz aqui. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deixa essa passagem aí, não tira. Olha só. Todos nós sabemos que, já estudamos isso diversas vezes, que o povo do Egito, por um clamor, foi tirado de lá. Moisés foi o homem que Deus levantou, e eles saíram. E eles ficaram 40 anos no deserto. E diz aqui que Deus não foi, aqui não está falando que foi o diabo. Olha só, te lembrasse tudo bem, que o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto. Por quê? Para que você se humilhar. Essa palavra humilhar, ela tem a ver com temor. Tem a ver com reverência. Quando eu digo assim, Senhor, eu vou me humilhar na sua presença. Então eu estou dizendo assim, Senhor, eu vou me ajoelhar, eu me prostro, eu reconheço que o Senhor está acima de mim. Amém? Esse humilhar não é aquela humilhação de você foi humilhado, escorraçado, algo nesse sentido, mas é no sentido de você se prostrar e reconhecer quem é Ele. Então Deus, Ele levou esse povo para que o povo, ele andasse todo esse tempo. Talvez o tempo não fosse os 40 anos, fosse menos, mas o povo, mediante a sua dura cerviz, né, suas difícil de se dobrar, durante todo esse tempo, o povo não buscava. O povo olhava para Deus, mas ele reclamava de Deus. Mas Deus colocou eles naquela situação para que a fé deles fosse provada. Agora, por que é que eu preciso ter a minha fé provada? Quando a gente está numa dificuldade, né, a maioria dos pastores ou líderes ou conselheiros falam assim, não, você tem que ter fé, porque Deus está te moldando, amém? Mas, vamos lá, vamos ser bem fera aqui. Quando a gente está numa situação difícil, a gente, por mais cristão que a gente seja, a gente se questiona algumas vezes. A gente fala, mas caramba, por que eu tenho que ser provado? Por que um pastor, vou dar um exemplo, por que um pastor que serve a Deus há 30 anos,
servindo na igreja, domingo a domingo na igreja, pregando, aconselhando famílias. Durante a semana vai, ora com um, expulsa um demônio ali, ora por um enfermo ali, faz um monte de coisa. Por que um pastor, depois de 30 anos, ainda precisa provar a sua fé? Precisa ainda disso. Parece que é estranho, né? Sabe por quê, gente? Vocês hão de concordar comigo hoje que o mundo, ele já não é mais como antigamente. E a cada tempo que está passando, quanto mais tempo tem passado, é cada vez hoje mais difícil pessoas que estão verdadeiramente vinculadas com Deus de todo o coração. As pessoas estão com Deus até um certo ponto. Até não ter algo melhor. Ou até a vida está tudo certo. Mas não são essas as pessoas que Deus tem separado para os últimos tempos. A palavra diz que por conta dos eleitos, da nação eleita, do povo que não se corrompeu nos últimos tempos, o tempo seria abreviado. O tempo seria diminuído, porque senão ninguém suportaria. Mas por conta dos eleitos, Deus não permitiu que o mundo inteiro se perdesse. Mas quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que eles conseguem superar as dificuldades. Que independente da luta, da enfermidade, do problema, esta pessoa, ele não desiste de Deus. Mas ele continua louvando a Ele. E ele continua crendo. E essas pessoas, elas só chegam neste nível quando elas são provadas. Você pode ver uma coisa, queridos, que Deus ele vai provando as pessoas. Chega um tempo que ou uma pessoa ela estaciona na provação que ela está vivendo e ela vai viver aquilo pro resto da vida dela sem sair de lá, ou a pessoa ela supera aquilo e vem outra e ela supera e você vê que a pessoa ela é uma superação em cima de superação e nada abala a pessoa. Essa pessoa é a pessoa que Deus tem procurado para ter coragem para levar o reino de Deus num mundo caótico como nós vivemos hoje. Então, querido, olha só. Se eu e você hoje passamos por uma enfermidade, passamos por uma luta, estamos sendo provados na fé, em nenhum momento Deus quer ou imagina que nós vamos desistir. Pelo contrário, Deus ele vai te ajudar e me ajudar a vencer a provação que você tem, mas ele não vai tirar o deserto da sua vida. O deserto vai ser curto ou longo, dependendo de como você vai se posicionar a ele. Mas quer ver uma coisa que você também vai concordar comigo? Quando a gente está com alguma dificuldade, você está com uma enfermidade, está com um problema na empresa, eu não sei, alguma coisa que pode tirar o seu sono, sabe? Aí, de repente, você ora, né? Ou você comenta com alguém. Você percebeu que parece que quase que imediatamente alguém já chega perto de você. Vamos orar junto. Deus ele vai enviando pessoas no meio da sua luta para lembrar você que você não está sozinho. Amém? Deus nos leva à aprovação, mas Deus não nos tira o profeta. Deus levou o povo para o deserto 40 anos, mas Moisés estava com eles. Quando Moisés orava, a nuvem de Deus descia. Eles viam a glória de Deus. E olha só, você e eu podemos passar por uma provação, mas a igreja está aqui todo domingo. E você tem uma célula para ir toda semana. Você tem alguém que você pode ligar, que alguém vai orar por você. Você tem um grupo de intercessão que está orando por você. Amém? Existem pessoas que estão ao seu lado, que não desistirão de você. Você só vai deixar se derrotar por uma provação se você decidir que você não pode. Mas Deus, ele é bom. E o que você passa, o que eu passo, vai dar certo, você vai vencer. Por isso que eu continuo falando, Senhor, facilita o ministério na igreja, mas eu venho todo domingo com alegria pregar nesse altar. Todo domingo eu venho aqui com alegria tocar nesse teclado. Mais ou menos tocando aqui, mas eu venho tocar todo domingo. Amém? Por quê? Porque é alegria, é bênção de Deus. E a aprovação, a palavra diz que a aprovação momentânea não pode roubar a fé que eu tenho no Senhor. Amém? Uma vez dito isto, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Passamos a introdução, você sobreviveu, vamos que vamos. Amém? Tiago, capítulo 1, verso 1, fala assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Vamos entender um pouco. Esse livro de Tiago, bom, na Bíblia, se eu não me engano, falam a respeito de 3 Tiagos. Tem um Tiago que é o filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu. Tem um outro Tiago, filho de alguém que eu esqueci o nome agora, deve ser um nome assim, fácil. E tem o Tiago, irmão de Jesus Cristo, né? Então, quando a gente vê aqui, eu pergunto, a gente pode perguntar, que Tiago é esse que escreveu esse livro? Qual dos 3 Tiagos é esse? Bom, vamos por eliminação. Tiago, filho de Zebedeu, não foi porque ele morreu antes desse livro ser escrito. Não podia ser ele. O outro Tiago, ele é mencionado uma vez ou outra. Então, só pode ser Tiago, irmão de Jesus Cristo. E eu acho engraçado como esse homem, como Tiago, ele tem um coração humilde. Porque ele começa dizendo assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não fala assim, Tiago, irmão de Jesus Cristo. Ele fala, Tiago, servo do Senhor e servo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha o coração que ele tem. E essa palavra que ele está levando, ele está levando as 12 tribos de Israel dispersas entre as nações. Quem são essas pessoas, para você entender o contexto? São as pessoas das tribos de Israel que haviam se convertido ao cristianismo. Eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Agora, nos dias atuais, o judeu convertido ao cristianismo, ele já passa por bullying entre os judeus ali. Porque o judeu original, ortodoxo ali, ele crê que ainda o Messias ele virá, né? Quem estava no seminário de escatologia vai entender o que eu quero dizer aqui, amém? Agora, mas o judeu que se converteu a Jesus Cristo, ele reconheceu Jesus como Messias. Automaticamente, é como para o judeu tradicional, é como se ele estivesse rompendo com eles, entenderam? Então, isso nos dias de hoje, você imagina naquela época. Como que devia ser difícil? Então, eles saíram das suas terras, eles saíram de Israel, eles foram dispersos, né? E Tiago está escrevendo para eles, né? E ele começa falando assim para eles: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Então, assim, considere alegria, porque vocês estão sendo perseguidos, estão sendo provados, porque vocês aceitaram o Senhor Jesus. E a vida de vocês vai ser mudada, está sendo mudada. Vocês estão construindo novas gerações, novas histórias. Amém? Ele está dando uma palavra de ânimo. Só que ele fala assim, consideram por passarem por diversas provações. Algumas Bíblias vai estar assim, por várias provações. Essa palavra diversas ou várias vem do grego poikilos. A palavra é poikilos. Poikilos, no português, significa policromático. Não ajudou tanto assim, né? Mas policromático são várias cores. É algo que tem várias cores. Essa palavra, então, quando ele fala assim, ó, seja de grande alegria por passarem por poikilos. Ele está dizendo assim, por passarem por várias cores, vários tons, vários níveis de dificuldade. Está entendendo? Por isso que ele usa essa palavra. São várias tonalidades de dificuldades. Então, sei lá, tem a dificuldade ali rosa clarinho, né, que é tipo aquele negócio mais fácil, e tem aquele vermelho, né, rosa colombiana, que já é um negócio mais pesado. Mas fiquem felizes por isso. Aí ele continua dizendo, fiquem felizes por quê? Porque essas provações, elas vão gerar em vocês fé. A fé vai ser gerada nesse momento. Porque existe um divisor de águas em nossas vidas, também. Vários divisores, mas olha só. Quando nós estamos começando a caminhar com Deus, a gente não sabe muito bem quem é Deus ainda. E a gente vai numa reunião de oração, a gente vai numa cela. Depois de 1 milhão de pessoas ter te convidado, você vai. Aí você foi e você já, caramba, tô com muita fé. Eu fui lá na cela dos caras, nossa, tô com muita fé.
Aí o cara foi já assim, cheguei em casa, o que você foi? Eu já fui num grupo de oração. Nossa, pra aquela pessoa aquilo foi um nível máximo. Mano, tipo, se Deus voltava pro céu agora. Por quê? Porque eu fui no grupo de oração dos caras. É um nível. Mas dali um pouco, a pessoa continua frequentando o grupo. Aí ela começa a ser tocada. Ela vem na igreja, e um dia na igreja, ela recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então, ela vai para um outro nível. A sua fé, ela vai aumentando. E dali um pouco que a fé aumenta, ela quer servir na igreja, ela quer pregar a palavra, e vai aumentando, isso vai aumentando. Mas nesse caminho, desde ele ir a primeiro dia num grupo, até um dia ele tá pregando, ele vai passar por muita luta, por muita provação até chegar lá. O próprio Tiago, que escreve aqui mesmo, né? Tem uma passagem, não peguei aqui, mas tem uma passagem que diz que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Tiago não cria em Jesus. Ele via Jesus fazendo os milagres, mas ele não cria em Jesus. Provavelmente, Tiago veio a crer mesmo, verdadeiramente, no Pentecoste, lá em Atos 2, quando desceu, né, o Espírito Santo pela igreja ali e tal. E ali talvez ele creu. E creu que ali formou ele, então, num discípulo. E mais à frente, ele se torna o líder da igreja. Muita gente acha que foi Pedro, mas Pedro, quando ele foi preso, Pedro ele se reporta para Tiago. Ele fala, Tiago, estou livre agora, estou voltando. Tiago que liderou a igreja no lugar de Pedro durante muito tempo. Então, ele foi subindo de níveis. Então, quando ele fala assim, se alegre nas provações, ele tinha contexto para falar isso. Ele havia passado em várias coisas. Amém? E eu sei também que você que está aqui me ouvindo hoje, você também já passou por muitas coisas. E vamos lá, você superou já muitas coisas, amém? Você já venceu muitas coisas na sua vida. Então, se hoje, porventura, você tem ouvido uma má notícia, um diagnóstico, tá com medo de acontecer alguma coisa na empresa, ser mandado embora, eu não sei, não é? Se isso está vencendo, lembre-se do que você já venceu. Por que seria diferente agora? Ah, não, só porque naquela vez lá... Mas vamos lá, volta lá atrás. Lembra do sentimento que você teve lá? Hoje que sabe que você já venceu, já foi. Mas quando você estava lá atrás, algo que você já venceu, você também sentiu que você não ia talvez conseguir. Sabe o que mudou de lá para cá? Uma coisa mudou de lá para cá. Eu tenho certeza em afirmar isso. A sua fé já é maior hoje do que antes. Se antes, com menos fé do que você tem hoje, você superou, por que hoje você não superaria? Se a sua fé é maior. Amém? E vou dizer, depois que você vencer isso, e você vai, seja lá o que for, em nome de Jesus, sua fé vai ser maior. E você vai ser testemunho para outras pessoas. Mas não desista. Amém? Aí ele continua dizendo aqui no verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, que é instável em tudo o que faz. Ele complementa aqui, eu acho curioso, porque ele começa desde o 1 até o 4, ele vai falando assim para as pessoas, olha, fiquem felizes pela aprovação que você está passando. Eu vou dizer que se eu nunca ouvi isso, se eu ouvi uma vez ou outra de alguém falar, pastor, fui assaltado, glória a Deus. Eu tô pra ver ainda, alguém se alegra, né, no negócio, mas é milagre, nem pode ser. Acho que eu já escutei isso uma outra vez. Até falei, será que esse cara tá sendo sarcástico ou será que é real? Mas enfim, né? Mas ele vai falando para as pessoas terem perseverança, terem coração e tal. E aí no verso 5, parece que ele muda o contexto. Ele fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas caramba, por que ele fala de sabedoria? Ele tá falando, né? Tem alguns de vocês que podem pensar, não, porque ele tá falando de sabedoria para a pessoa ter sabedoria em passar pela aprovação. Aí eu vou dizer para você que eu não sei bem se é isso. E eu estava refletindo isso hoje quando eu estava terminando escrevendo essa palavra aqui, né? Sabedoria, né? Por que eles pedem por sabedoria? Por que tá falando de sabedoria?
Você já parou para perceber que quando nós estamos em uma situação complicada em nossas vidas, por exemplo, a gente está sendo pressionados a tomar uma decisão, a gente está, sei lá, nervoso, com medo, ou alguma coisa nesse sentido, a gente acaba tomando decisões erradas, a gente acaba esquecendo. Vocês já viram aquele filme de terror que você está assistindo e a pessoa está fugindo da pessoa que vai matar? Aí ela pega e ela vai. Parece que ela segue o caminho exato onde está o matador. Você fica aí do outro lado. Não vai aí, meu, você é louco, ele vai matar você. Você quer entrar no filme, né? A pessoa vai e ela morre ali, né? Por quê? Porque você fala, caramba, que pessoa inteligente, né? Abençoada do Senhor, né? Tomara. Mas qual que é o problema? A pessoa tá nervosa, tá com medo, ela não sabe o que tá fazendo. Quando nós estamos em tribulação, sabe uma da coisa. Não existe uma pesquisa feita disso, mas eu vou dizer que se existisse, eu acho que 90% das pessoas, no momento de provação, ia perguntar, cristão, perguntaria assim para Deus: Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Senhor, por quê? Por que eu? O que eu fiz? Que pecado eu tenho? Primeira coisa que acho que a grande maioria das pessoas se questiona é por que Deus está deixando isso acontecer. Por que comigo aconteceu isso? Por que todo mundo tem e eu não tenho, Senhor? E sabe qual que é o problema dessa pergunta? Você tem o direito de perguntar a Deus, lógico que tem. Você pode perguntar, mas o seu coração, você não pode perder a sua fé. Mas olha só, mas é uma coisa parece que contradiz a outra. Quando você começa a questionar Deus, você é como se você estivesse sendo injustiçado por Deus. Você entende? E isso é um problema, porque se eu acho que eu estou injustiçado por Deus, então eu estou questionando a autoridade de Deus. Então eu estou quebrando, eu estou dizendo para Deus, o Senhor errou em fazer isso comigo. E isso é pecado. Você questionar a Deus é pecado. Então ele fala assim, tenha sabedoria. E se você não conseguir sabedoria, peça a Deus. Então assim, Senhor, eu hoje, Pai, o meu Rodrigo humano, eu não estou entendendo. Por que isso me sobreveio? Por que eu estou no deserto há 40 anos? Por que isso está acontecendo comigo? Pai, me dá sabedoria para eu entender. Abre os meus olhos, conforta o meu coração, me ajuda a passar sobre isso. Sabe que essa semana eu fui lá na casa daquela família americana, né, que está com a filha com câncer. Eu fui fazer a célula lá americana e eu perguntei para eles, enfim, eu estava num contexto de célula e aí eu perguntei para eles assim, qual tem sido a sua oração, né, mediante essa situação? O que vocês têm orado? Aí a esposa, ela falou assim, eu tenho orado por um milagre, para que Deus cure a minha filha. Aí me chamou a atenção da resposta do marido. O marido, ele falou assim, a minha oração é assim, Senhor, se o Senhor permitiu isso com a minha filha, é porque existe um propósito nisso. Então, o que eu te peço é que coloque as pessoas certas para aliviar o caminho que nós estamos caminhando hoje. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Essa resposta foi ótima, amém? Quase eu saí de lá, eu falei, amém, ora por mim agora você. Porque realmente, eles têm andado conosco em célula já há muito tempo, mas ele entendeu. Ele entendeu o que é o que... Isso é sabedoria. Amém? E aí, depois, na sequência, ela falou assim, puxa, é verdade, porque nós pegamos o melhor médico, e esse médico tem um tratamento novo, revolucionário aqui, desse tipo de câncer, que o primeiro médico tinha dado um diagnóstico de muito, tipo assim, vai ter que fazer essa quimioterapia, não lembro o que era, mas por 1 ano e pouco. Esse outro já mudou, já é, tipo, menos de 1 ano já, sabe? Deus tem agido, mas é sabedoria. Por isso que Tiago fala assim, quando você estiver na aprovação, primeiro, se alegre, porque se você está sendo provado, é porque Deus quer aumentar a sua fé. E por que Deus quer aumentar a minha fé? Porque Deus quer me levar em lugares mais altos. Se Deus vai me levar para um lugar mais alto, a minha fé tem que ser maior. Eu não vou chegar num status alto se a minha fé for baixa. Eu preciso de uma fé maior. Então, como que Deus vai te provar? Na dificuldade. E a dificuldade não é para você e eu se escandalizar e falar, meu Deus, e agora? Mas a dificuldade é para que nós
Vamos trazer Deus para nós. Falar, Senhor, anda comigo aqui agora, Pai, eu vou orar mais do que antes. Eu vou clamar, eu vou jejuar. Pai, me dá alegria. E quando eu estiver na rua, quando eu estiver com a minha família, eu vou dar testemunho de Cristo na minha vida. Olha, estou passando por isso, sim, mas eu estou feliz porque Deus é comigo. E todo dia Ele está me sustentando. Todo dia tem uma pessoa que liga para mim, meu marido está comigo, minha esposa está comigo, meu amigo está comigo, eu tenho uma igreja para ir, eu tenho uma célula para ir, eu estou indo bem, Deus está guardando, e em nome de Jesus eu vou superar e vou vencer e vamos para frente. Amém? Isso vai aumentando a sua fé. Para quê? Quando esse mundo tiver um caos, se um dia chegar nesse ponto, você vai ser a pessoa referência para outras pessoas. Muitas pessoas vão perder a sua fé, como hoje já acontece, mas você vai ser a luz e o sal da terra na vida de muita gente. Amém? Para isso você vai ter que passar por dificuldades. É assim que acontece. As suas experiências, querido, você tem que pegar as suas experiências que você venceu e trazê-la para você. Eu não trouxe aqui também, mas tem uma passagem que diz que um pouco antes de Davi enfrentar Golias, Saul, que era o rei, chama Davi e fala assim para Davi: mas Davi, você é muito jovem. Você é um menino. Vai enfrentar um guerreiro que ele foi treinado desde a infância para ser guerreiro. Né? Você não. É que na Bíblia acho que não tinha esse linguajar, mas ele ia falar: você é um pobre coitado, né? Né? Não dá isso lá, mas quem é você? Você é um menino, você é pastor de ovelhas. Aí me surpreende a resposta de Davi. E Davi fala assim para ele: olha, rei, meu pai me colocou ali para ser pastor de ovelhas. Quando vinha um lobo, eu matava o lobo. Quando vinha um leão, eu matava o leão. Quando vinha um urso, eu matava o urso. Nenhum animal comia nenhuma das ovelhas quando eu estava cuidando delas. Agora, quem é esse incircunciso filisteu, esse que não conhece a Deus, vem contra o Senhor dos Exércitos? Ele vem contra mim com espada, mas eu vou contra ele com o nome do Senhor. Amém? Ou seja, Davi, ele trazia primeiro: eu já matei um urso, esse cara é ser humano. Vai comparar com o urso, tá maluco? Já matei urso, já matei leão. Isso aí não é nada, não. Vou pra frente, né? Deixa eu descer do altar aqui, ó. Vou pro pau, mano. Vou arrebentar. Amém? Vou pra frente. E foi isso aí. Aí ele trazia a memória, né? Eu já fiz isso. Eu já venci algo. Isso aí não vai ser nada. É a mesma coisa para nós. Amém? Na dificuldade, vamos lá. Eu não vou me deixar vencer por isso. A aprovação tá vindo. As coisas estão vindo. Né? Eu quero uma igreja cheia, esvaziar o inferno e encher o céu. Se ainda Deus não está permitindo as pessoas virem, eu vou atrás delas, vou arrancá-las de lá. Nós vamos para frente. A igreja vai junto comigo. Amém, igreja? Nós vamos trazer quem tem que vir para cá, tem que conhecer Jesus. Agora, se a minha fé for pouca, o primeiro não que eu tomar, eu vou desistir. Ah, chamei, mas falou que não. Então não vou chamar mais. Então cadê sua fé? Mas quando eu sou provado, não é um não que vai me fazer parar. Né? A gente vai continuar seguindo adiante. Amém? Agora, se lembram da história de José? A história de José conta que Deus, ele deu um dom a José, né? José, ele tinha sonhos, né? Ele interpretava sonhos. E em um dado momento ali, e José, ele tinha não vou dizer que ele tinha uma desvantagem, talvez sim, mas José, devido a isso, em alguns momentos, ele foi um pouco arrogante com seus irmãos. Né? Olha, Deus me mostrou vocês se ajoelhados perante mim. E o próprio pai dele, Jacó, ele era nítido que ele preferia José do que os outros filhos dele. E isso foi gerando ciúmes nos irmãos de José, como você conhece a história. E José acaba então sendo vendido como um escravo. Mas Jacó, o pai de José, gente, o pai de José, não só para José, mas para todos os filhos dele, sempre obrigado. Ele sempre sempre ensinou os filhos o caminho do Senhor. E eu tenho certeza de que Jacó compartilhou com os filhos todas as histórias que ele havia passado. Por exemplo, que ele havia lutado com o anjo no Val de Jaboque, que ele havia sido perseguido por Esaú. Ele foi compartilhando com os filhos toda a sua história. E José sabia disso tudo. Então José, através de Jacó, ele aprendeu a amar a Deus e respeitar a Deus. Só que isso não livrou José de ser vendido
pelos próprios irmãos para o Egito. Agora pensa comigo, José era um jovem que tinha todo um cuidado, um amor do seu pai, da sua casa, da tribo que eles estavam ali. E ele foi vendido, ele vai para uma terra onde ninguém adorava a Deus. Ninguém. Ali várias estátuas de Horus, Osíris e todos esses demônios egípcios. E ele chega ali, ele é vendido como escravo. E ele é vendido, ele apanha, toma tapa na cara, enfim, ele vai para a casa de Potifar e ali ele começa a trabalhar. Mesmo assim, Deus o abençoa e tudo que ele fazia prosperava. Mas ali foi acusado injustamente de ter adulterado, né? A esposa de Potifar queria ter relações com José. José negou pelo amor a Deus e porque ela era casada. E aí ela, numa mentira, acusa ele vai preso, ele fica preso anos e anos na cadeia, quebrando pedra ali. Ele fica largado. E ele vai passando por uma história de sofrimento, de dor. Os anos vão passando, ele não vê mais o seu pai, não vê mais seus irmãos. Ele fica preso no Egito. E os anos vão passando, as coisas vão acontecendo. E o que me chama a atenção é que em nenhum momento José, ele reclama de Deus. Em nenhum momento, não tem uma pergunta que ele fala assim, Senhor, por que me fez isso? E não tem, ele não fala isso uma vez. E vai passando a vida de José. E até um dado momento, então, através de um sonho, como você conhece, que ele interpreta de Faraó, José é tirado da sua situação de cativeiro e é levado como o segundo maior após Faraó, né? Provavelmente se Faraó era Ramsés II, mas ele é levado a Faraó. E ele então começa ali a ser instrumento de Deus. Como você começa uma fome mundial, onde os alimentos estavam todos acabando. Deus dá para José como fazer para que o povo não tenha fome. Até um dado dia, então, que depois de tantos e tantos anos, não lembro quantos anos foram, mas sei lá, tipo 40 anos, passou muito tempo. Muito tempo. Um dia os irmãos de José aparecem lá no Egito para comprar comida. E José ali vai provando o coração dos irmãos, né? Faz algumas coisas, mas chega um momento que José ele tem que se revelar aos irmãos. Gênesis capítulo 45, verso 1 até o verso 8. Fala assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram lhe responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflinjam, não se reprimem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amém? Você vê, José ele foi tirado da sua casa, ele passou por um monte de coisa, coisas inimagináveis, solidão, teve que aprender o idioma deles ali, né? Ele não falava egípcio, provavelmente falava só hebreu. Então ele teve que aprender. Imagina quanta coisa José passou. Mas no final, quando ele está na frente com os irmãos dele, ao invés de pegar as espadas egípcias e cortar os caras e acabar ali, o que ele fala? Me chama a atenção, a primeira coisa que ele fala assim: eu sou José, onde está meu pai? Ele pergunta do pai, a primeira coisa que ele fala: cadê meu pai? Meu pai ainda está vivo. Ai, meu pai ainda está vivo. E os irmãos ficaram. Daí ele viu que os irmãos não estavam acreditando. Eu sou José, aqueles que vocês venderam. Mas cheguem até mim. Mas vou dizer uma coisa para vocês.
Não foi vocês. Foi o próprio Deus. Deus, ele me tirou de lá para ter um remanescente dele nessa terra. Porque se não tivesse um aqui, todos nós, todo o povo de Deus morreria de fome. Mas por conta de um que Deus tirou, eu hoje sou aquele que tem intercedido por vocês e vocês estão vivos. Porque Deus me tirou de lá. Por que eu estou contando isso? Novamente, porque tem coisas, querido, que a gente não entende. Por que essa aprovação me veio? Por que essa enfermidade me veio? Por que eu perdi esse ente querido na minha vida? Por que tem sido tão difícil um monte de coisa, mesmo eu sendo cristão? Sabe, tem coisas que a gente não vai entender na hora. Tem coisas que você não compreende o motivo naquele momento. E talvez você não vai compreender a vida inteira. Ou talvez vai lá na frente. Mas o ponto é, Deus nunca lhe permite alguma coisa se não tiver um propósito. No caso de José, o propósito era salvar a nação. No meu caso, foi vir aqui e abrir essa igreja. Amém? No seu caso, talvez é ganhar a sua família para Cristo. Não é? Cada um tem um propósito. E nas nossas dores e aflições, nós precisamos entender que Deus ele é conosco. E nós somos exemplo. Se você perecer na sua dificuldade, qual exemplo de Cristo você vai dar para as pessoas? Aí você pode me questionar dizendo assim, mas eu não pedi por isso. Eu não pedi para passar por isso, eu não pedi para ser exemplo para ninguém. Mas Deus ele viu o valor em você. Deus te escolheu, não você o escolheu. Ele te escolheu. Você é escolhido do Senhor. Tem uma passagem que diz que Jesus estava com seus discípulos, aí um deles foi chamar um outro chamado Felipe. Falou assim, Felipe, vem lá, vem que agora achei o mestre. Achamos o Messias. E ele chega, e aí quando ele chega, Jesus fala assim para Felipe, eu te vi andando, né, sobre a figueira e tal, não sei o que. Ele, como assim o Senhor me viu? Ele fala assim, antes que você escolhesse a mim, eu vos escolhi a vós. Eu escolhi você primeiro. Você é escolhido do Senhor. Você é escolhida do Senhor, amém? Você é escolhido. Uma vez que você é escolhido, escolhida, você vai passar por o seu treinamento. Seu treinamento se chama as provações. Eu também vou passar por ele, também tenho passado pelos meus. Mas você e eu, nós não vamos nos entregar nas provações, mas nós vamos com toda a fé. Amém? E se em um momento eu estiver desfalecendo na fé, eu vou dar um grito lá no grupo de WhatsApp. Gente, ora aí que eu tô caindo! Ajuda eu! Porque eu sei que alguém vai orar por mim. E é engraçado, né? Eu compartilho isso nas células, né? É engraçado como que é, né? Quando alguém pede uma oração pra você, meu irmão, você já ora, você parece um leão orando. Já ora, tem línguas aí, já começa arrebentando ali, vai orando e tal. A gente tem uma força pra orar pelos outros, não é verdade? Por isso que eu sei que quando a gente precisar, vai ter alguém com muita força orando por você. Mas não esqueça de você por si só, orar a si mesmo. Amém? Agora, para fechar a palavra aqui, para confortar o nosso coração, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, fala assim, não vos sobreveio nenhuma tentação, em algumas palavras, nenhuma provação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não nos deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio da saída, para que possais suportar. Deus não vai permitir que venha algo sobre você e eu, que a gente não possa vencer. Da mesma maneira que Ele coloca, Ele vai nos dar uma maneira de sair dela. Agora, existe, com certeza, o fator tempo. O fator tempo. Isso é a chave da sua aprovação. Porque se Deus desse um problema agora e amanhã resolvesse ele, então isso não te gerou uma fé. Certo? Isso vai te gerar, beleza, eu sei que amanhã, mas às vezes vai te levar um tempo. Vai levar um tempo até você vencer isso. Mas nesse tempo, vai caber a você e a mim a estarmos firmes com Ele. Estarmos caminhando com Ele. Não desistimos, não desistimos. E quando você vencer, querido, um conselho que eu te dou. Depois que você vencer, não desanime de Deus. Muitas pessoas, elas passam por dificuldades, elas vencem e depois elas abandonam a Deus. Não faça isso. Não faça isso, amém? Porque nós não somos ingratos, nós temos que ser gratos.
por tudo que Deus nos dá, temos que ser gratos nas alegrias e nas provações. Nas alegrias porque é bênção, porque é felicidade, porque é testemunho. E nas provações porque Deus está movendo o meu coração. Deus está agindo comigo nesse determinante. Amém? Então hoje, a palavra que Deus nos entrega hoje, amados, essa palavra é uma palavra de força. Porque eu estou pregando isso aqui hoje e eu sei que cada um de nós aqui, em algum ponto, em algum momento, está sendo provado. Você está sendo provado. E eu tenho certeza em falar isso porque Deus, ele permite a aprovação vir sobre aqueles que Ele ama. Então, se Ele te ama, você vai passar por uma aprovação. Se ainda não passa, você vai passar, porque Ele te ama. E essa aprovação vai fazer de você um homem, uma mulher mais forte. A aprovação de Davi te transformou ele de pastor a rei. Amém? A sua aprovação vai te levar aonde? Em que lugar? De que maneira? Ele vai te exaltar, ele vai te levantar, sabe, para a honra e glória do nome dele. Então, nós não seremos aqueles que passam por dificuldade e começam a reclamar e dizer que não dá, que não acontece. As coisas, para nós, não pode ser assim. Todos nós estamos passando por lutas, dificuldades, né? Mas nós não vamos desanimar em nenhum momento. Em nome de Jesus. Põe um louvor para mim que está aí, Guilherme. Fique de pé em nome de Jesus no seu lugar aí. Nós vamos orar nesse sentido, amém? Porque em nome de Jesus, amado, o que acontece com cada um de nós é que Deus, Ele tem um plano. Ele tem um plano para mim e para você. Então hoje, se Deus ele tem colocado, apaga as luzes, se Deus tem colocado, em nome de Jesus, uma aprovação hoje, se Deus tem colocado uma aprovação hoje a cada um de nós, eu peço que você não desista dele. Não desista de Deus. Não olhe para a aprovação dizendo assim, Senhor, por que isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que não pode ser outro? Por que tem que ser comigo? Se Deus está colocando sobre você, é porque Deus já viu a tua vitória. Ele já viu a tua vitória. E Ele sabe, olha, Ele vai passar aqui uma semaninha nisso, vai passar aqui um mesinho nisso, vai passar aqui 6 meses, não sei o tempo que é. Mas, quando terminar isso aqui, ele nunca mais vai ser o mesmo. Isso é o que vai mover a vida dele. Sobe o louvor. Feche seus olhos, vamos orar.